Bom, vamos lá, vamos recomeçar então. Bom, Luciano, primeiramente, obrigado aí por tudo, né, por ter aceitado o convite aí para poder falar com os meus seguidores aí do Escola da Fortuna. E aí, então, vamos começar de novo lá, né, pelo pontapé Claro. inicial, né? Fala um pouquinho de você, da sua trajetória como profissional, sua trajetória depois aí como é que foi sua trajetória na Melius também, obviamente. Não, legal. Bem, pessoal, bom dia. Então, repetindo um pouquinho, se for repetitivo, eu peço desculpas a todos aí. Eu entrei no Médios tem quase 4 meses, tá? Tenho um background aí de 16 anos no setor financeiro, né? Trabalho no mercado financeiro, fiquei 6 anos no Santander, quase 10 anos lá no BTG e vinha fazendo RI nos últimos 2 anos lá. Sou engenheiro mecânico, né, de formação, então tive o privilégio de estudar numa faculdade militar, que é no IME, que para mim foi excelente em termos de formação. Fiz um MBA em Wharton, em finanças, e fiz essa migração, né, várias migrações ao longo da minha carreira, né, essa parte mais técnica, passei por consultoria, mercado financeiro e agora entrando em tecnologia. Muito empolgado, tá, Roberto, com a história que a gente tem aqui no Médios e ansioso para poder explicar um pouco mais do que a gente faz e esclarecer sobre o nosso modelo aqui de negócio para todos. Show de bola, show de bola. Então, como eu tinha perguntado lá, né? Muita gente tem dúvidas sobre. Eu até fiz um vídeo na época que o Amélius protocolou o prospecto lá da IPO, né, na CVM, e aí eu fiz uma análise, tentei ser o mais transparente possível, né, porque a gente, como influenciador, a gente não pode influenciar pessoas a tomar tal atitude, né? Então, eu tentei colocar ali os prós e os contras e tal, e aí muita gente, né, ainda não conseguiu entender muito bem como que a Melius ganha dinheiro, né? Obviamente que a gente, né, acho que a maioria tem uma noção mais ou menos do que pode ser, mas muita gente ainda tem dúvida nisso. Então, você poderia explicar um pouco melhor para as pessoas como que é o negócio da Melius, como que a Melius faz dinheiro? É isso. Você pode explicar um pouquinho para a gente? Claro, vamos lá, vamos lá. Acho que a pergunta é super pertinente e bem importante, até porque a gente sabe que entendimento do negócio sem dar qualquer viés é extremamente necessário. Assim, o pessoal entender um pouco do que o Melius faz, tá? Contando um pouquinho da nossa história, que eu acho que é importante a gente contextualizar para entender o nosso negócio, tá? O Israel e o Flick são os fundadores aqui do Melius. Lá em 2011, eles identificaram que os planos que tinham lá de acúmulo de pontos, de fidelidade, eles tinham alguns problemas. E esses problemas, basicamente, eram a falta de tangibilizar, né, o valor daqueles pontos que você ganhava e o fato também de quando você acumulava pontos que era suficiente para você adquirir alguma coisa que você tinha interesse, eles acabavam expirando. Então, foi aí que eles tiveram a ideia de fazer o cashback uma alternativa melhor a esses outros planos, né? Daí até que vem o nome do Melius, do latim melius, que remete a melhor. E o que é esse negócio do Melius, né? De dar o cashback, fazer uma experiência melhor. Hoje, desde então, o Melius se propôs, a partir de tecnologia, fazer a ponte entre usuários e lojistas para ajudar na venda. O que é ajudar na venda? A gente, no nosso modelo de negócio, a gente é comissionado pelas vendas que a gente faz para os nossos parceiros. Então, por exemplo, se a gente tem um lojista que a gente consegue fazer um lead correto para um dos nossos usuários para fazer essa compra, é aí que a gente ganha dinheiro no Melius. Então, a gente recebe uma comissão por cada venda originada e, a partir dessa comissão, a gente repassa isso para o nosso usuário através do cashback. Então, para a gente, o que é importante? Nesse modelo, a gente consegue ter um business rentável para o Melius, porque a gente sempre mantém uma margem para manter, né, a operação do Melius. A gente consegue originar as vendas para os nossos parceiros e, mais do que isso, a gente acaba ganhando muita informação e dados que nos ajudam a ser cada vez mais eficientes na forma como a gente ajuda esses parceiros a originar a venda. E tudo isso, pessoal, muito baseado em tecnologia, né? A gente vem evoluindo, né, o nosso conhecimento, o know-how, como a gente faz
toda essa engrenagem funcionar, né? Seja na forma como a gente comunica com novos usuários para trazerem para a nossa base, e aí é super importante a gente manter esse custo baixo, né? Porque vamos lembrar que essa margem que a gente retém, né, da comissão, que é a diferença entre a comissão e o cashback que a gente paga, a gente usa para justamente desenvolver toda a tecnologia que a gente tem dentro de casa, né? A gente costuma falar que a gente cozinha o que a gente come, né? A gente não depende de terceiro para desenvolver nenhuma solução que a gente tem, e a gente sempre procurou ser bastante disciplinado nesse sentido, para a gente poder dar uma boa experiência para os usuários, fazer um negócio eficiente e a gente consiga também ser um bom originador de venda para os parceiros. Então, a partir dessa dinâmica, é que a gente começou a construir o Melios e a desenvolver o Melios como ele é hoje, e aí com as diversas outras avenidas de crescimento que a gente pode explorar também. Show de bola. Então, há quanto tempo existe? Quando foi fundada a Melios, Luciano? A Melios foi fundada em 2011, né? Como eu falei, eles começaram com esse business de cashback, né? Foi num momento, inclusive, que é interessante comentar. Naquela época, eu estava tendo um movimento muito grande dos varejistas tradicionais para o e-commerce. A gente viu uma espécie de corrida do ouro no e-commerce brasileiro. Então, vários outros players chegando e indo para essa arena. Nesse momento, nessa discussão, um pouco antes da gente decidir por fazer o cashback, a gente pensou, pô, nessa corrida do ouro, por que a gente não entrar como vendedor de picareta, vendendo e ajudando esses novos e-commerce a originar venda? Então, foi assim que o Melios surgiu, né, usando muita tecnologia para construir, né, essa ponte entre os parceiros varejistas com os consumidores finais deles. E, no caso, a Melios, quando ela foi fundada, você sabe se ela foi o negócio, o modelo de negócio em si? Porque você falou que a Melios enxergou algumas falhas que existiam nos programas de cashback, certo? Existiu alguma empresa do exterior que já estava rodando alguma coisa muito boa, que vocês enxergaram e se basearam em alguma empresa do exterior para montar esse modelo de negócio? Ou, tipo assim, ou não, vocês criaram uma coisa do zero mesmo assim, pensando sem referência nenhuma, digamos assim? Não, acho que quando a gente partiu, Roberto, só uma correção do que você falou, a gente viu uma oportunidade de melhora nos programas de pontos que as outras empresas praticavam. Daí surgiu a ideia de fazer o cashback aqui no Brasil. E aí, uma característica muito importante nossa aqui é que a gente estuda bastante, né? A gente faz muito teste, a gente dedica muito tempo para desenvolver as ideias, né? Para testar as hipóteses antes da gente seguir em frente com elas. E lá atrás, quando surgiu a ideia aqui com o FLI e com Israel, a gente foi lá para pesquisar o que tinha de outras práticas no mercado para a gente também usar como referência e poder, enfim, largar um pouco mais na frente, né, nessa iniciativa. E sim, tivemos algumas referências internacionais, tanto de players na Europa como nos Estados Unidos. E aí tem uma boa referência para todo mundo aqui, o Ebate, nos Estados Unidos, foi um dos cases aí que a gente usou muito para desenvolver o Melios. O Israel, inclusive, à época, entrou em contato, né, com alguns gestores de lá para justamente entender e aprender muito de como era a operação. Então, foi daí que a gente começou a ter mais conhecimento sobre como acontecia esse tipo de mercado lá fora para adaptar e trazer para o Brasil, né? Sabe muito bem que não necessariamente você pegar um modelo que funciona lá fora é simplesmente fazer uma réplica dele aqui no Brasil que ele vai funcionar. Então, teve muito aprendizado, a gente se espelhou muito e acabou desenvolvendo outras features, inclusive, que outros players internacionais também de grande referência acabaram fazendo algo semelhante. Nesse caso, até é o Honey. Se o pessoal fizer uma pesquisa, o Honey foi adquirido pelo PayPal ali em novembro de 2019, na maior aquisição da história do PayPal. E o que o Honey faz? O Honey faz um modelo semelhante ao que a gente faz com a nossa extensão do browser, o nosso plugin. Então, a gente sim viu alguns players internacionais e a gente usa muito também essa referência, né, do que está acontecendo lá fora, a gente pesquisa muito, estuda muito, para ver como é que a gente melhora tanto os produtos, né, e os serviços que a gente oferece hoje, mas também outras oportunidades de negócio que a gente vem a apresentar. Luciano, uma coisa que eu vi, cara, muita gente falando
Inclusive, isso vai conectar com uma coisa que você falou agora há pouco. Falando, mas pô, o negócio da Melis não apresenta muitas fragilidades pelo fato de outras as empresas parceiras, da Melius. Essas próprias empresas parceiras criarem os seus próprios programas de cashback, né? E aí, no caso, isso não atrapalharia um pouco esse crescimento, o negócio da Melius como um todo, né? Eu já até imagino qual vai ser sua resposta em relação a isso, porque você já até deu uma pitadinha, né, do que seria, por que o negócio da Melius é diferenciado, né, essa questão do cashback aí, mas dá uma palhinha para as pessoas aqui que tá ouvindo a gente Perfeito. agora. Por que você acha que a Melius conseguiria criar uma vantagem competitiva, né, que o pessoal gosta de chamar de wide moat, né, vantagem competitiva, para poder fazer com que isso não deteriore o negócio, né, no longo prazo, digamos assim. Perfeito. E eu vou tentar ter uma postura semelhante à sua, tá, Roberto? Não querer influenciar ninguém, mas vou tentar ser bem didático em como a gente enxerga esse negócio aqui. Para começar, pessoal, acho que vale a pena a gente fazer a seguinte analogia. Partindo do princípio de que cashback é uma ferramenta, né, de marketing. Então, como existem outras ferramentas, vamos pegar aqui o exemplo do desconto, né? Então, se você vai numa padaria, num açougue, e as duas oferecem desconto, não necessariamente elas competem entre si. Então, essa questão da competição depende muito da forma como você usa essa ferramenta para gerar o seu negócio, né? Para atingir o objetivo final do seu negócio, que, no nosso caso, é originar vendas para os nossos parceiros. Então, Roberto e pessoal, se a gente parte desse princípio, esse é o primeiro fator que a gente tem que considerar para algum novo player, a gente colocar numa posição de concorrência direta ao médico. Por que eu estou falando isso? Se a gente pega, por exemplo, um parceiro nosso aqui, que é a B2 Lab, que tem Submarino, Americanas, etc., eles têm o programa deles de cashback atrelado ao AME. Só que quando você analisa a estratégia por trás do AME, ele está buscando muito mais capturar o pagamento dos clientes dele no momento do checkout, né? E a gente está atuando no topo do funil. Então, não à toa, nós, inclusive, fazemos campanhas juntos, né? Direcionando cada vez mais tráfego, porque a gente sabe que essas duas ferramentas, essas duas opções juntas nessa mesma ferramenta, alavancam ainda mais o poder de atração para o próprio ambiente da P2 Lab. Então, essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer em relação à diferenciação, tá? Entre em que momento você oferece cashback para você ser definido como um competidor ou não do médio. O segundo ponto, e aí você tem razão, Roberto, em levantar esse ponto, e todo mundo que vier a ter essa mesma conclusão, realmente as barreiras de entrada para você oferecer cashback são baixas, né? Baixas no seguinte sentido: hoje a tecnologia desenvolveu muito rápido e a rede de afiliados, que para o pessoal entender é meio que o suporte para que permita que todas as compras sejam traqueadas e a gente consiga realmente identificar que, por exemplo, o Melius originou uma venda para um determinado parceiro, para um determinado comprador, né? Isso evoluiu com o tempo, porque se a gente voltar lá atrás, quase 10 anos, quando a gente fundou o Melius em 2011, não tinha essa rede, não tinha toda essa facilidade, né, tecnológica para você plugar um negócio como esse. Hoje isso já existe, então essa barreira tecnológica diminuiu. A outra barreira é o capital, né? Acho que tem muito player novo entrando nesse mercado com dinheiro para pagar cashback até acima da comissão. Recorda que eu falei aqui, né, que a gente retém uma margem da nossa comissão porque a gente justamente precisa sustentar o business e diferenciar o terceiro ponto que eu vou tocar aqui, que eu acho que é o que realmente faz a diferença nesse jogo. Então, momento onde você oferece essa ferramenta e como você usa a ferramenta define se você é um concorrente ou não, realmente essas cláusulas de barreira, as barreiras de entrada realmente são menores, mas isso não quer dizer que você só vai sobreviver, que aí é o meu terceiro ponto. Ao longo de nossa história, a gente teve mais de 15 concorrentes surgindo, com diferentes níveis de capitalização, com diferentes acessos ao usuário, teve gente com bases muito fortes de usuários online, e fazia muito sentido você acreditar que essa migração aconteceria, mas não se provou o caso, né? E o que é
vamos dizer assim, o core do que diferencia esse último ponto, né, que é você fazer com que esse business seja sustentável, é a tecnologia. É como você identifica canais eficientes de aquisição, é como você identifica melhor as demandas dos seus usuários para você customizar ao máximo as campanhas que você faz para eles, o que, por consequência, te ajuda a alavancar cada vez mais vendas para os parceiros, né? Como é que você trata os casos de falha de tracking? Porque a gente sabe, todo negócio ele tem os seus problemas, ele tem as suas quebras, né, nas cadeias de produção. E, no nosso caso, é possível, sim, que a gente não consiga mapear uma ou outra compra, né? Então, você ter uma ferramenta, um ferramental, uma metodologia, a tecnologia para você tornar essa experiência cada vez menos, vamos dizer assim, punitiva para o nosso usuário, mais fiel ele fica a você, e mais recorrente ele vem a ser, porque ele sabe que ele pode contar para você caso tenha um problema. Isso faz muita diferença. Então, estou dando alguns exemplos do que realmente diferencia um business que vai se provar sustentável ao longo do tempo. Então, a gente já viu, como eu falei, ao longo dos últimos anos, vários tentando. A gente está vendo alguns novos entrando hoje no mercado, mas a gente sabe que quando você se dedica para fazer uma coisa bem feita durante muito tempo, já é difícil fazer. Agora, você imagina alguém que está entrando agora, que está ainda aprendendo esse negócio, ou que tem vários pratos na frente aí para ele ter que cuidar, né, para desenvolver o negócio. Então, o cashback, assim, a gente tem que tomar um cuidado de não tomar como dado que, pô, colocou o cashback e resolveu os problemas. Cashback é só a ponta do iceberg, a gente tem muita coisa construída embaixo para manter esse negócio sustentável, tá, Roberto? Show de bola. Aí, mais uma vez, pessoal, mostrando que a questão da gestão da empresa, né, a gestão faz toda a diferença. Então, como o Luciano está explicando, né, a Melius tenta ali o tempo todo estar à frente, né, da concorrente. Tipo assim, beleza, vão surgir vários negócios de cashback, mas o tempo que a Melius está no mercado, né, e sempre pensando em inovação o tempo todo, faz com que ela consiga manter, né, de certa forma, essa vantagem competitiva, né, pela qualidade do processo, pela qualidade do processo e também pela base de clientes. De certa forma, quanto maior a base de clientes que vocês têm dentro da Melius, isso também é uma certa vantagem competitiva, concorda, Luciano? Em relação às Sem outras. dúvida, sem dúvida. Eu acho que... E aí você entra num conceito mais do efeito de rede, né, de um negócio como o nosso, que a gente conecta, um negócio B2C, mas ele conecta, ele tem que gerar valor para todos na cadeia, né? Então, tem um livro que eu acho muito legal, que eu li recentemente, que é The Platform Revolution, que ele explica muito bem esses efeitos. E aqui é um ponto interessante, que se nessa cadeia, né, ou seja, parceiro, médios e usuários, a percepção de valor não ficar clara, quando ela muda, isso tudo cai. E aí vale aqui o gancho para falar de uma coisa que é super importante numa empresa como a nossa, e a gente costuma falar em reunião com investidores institucionais, que se a gente tivesse 10 minutos para falar, a gente só falaria disso, que é a parte da nossa tecnologia, do nosso time e da nossa cultura. E na nossa cultura tem um ponto que eu queria destacar para esse tema específico que a gente está falando, que é o ganha-ganha-ganha. A gente desenvolveu o nosso negócio desde o início pensando em ser bom para o nosso usuário, pensando em ser excelente para os nossos parceiros, porque no final do dia eles que pagam, né, o nosso salário, e ser bom para o Melius, né, porque a gente não é ONG, a gente quer ser uma empresa, né, e agora, ainda mais como uma empresa de capital aberto, gerar valor para os nossos acionistas. Então, isso é muito importante. E essa equação, o Roberto, que permitiu com que a gente venha desenvolver esse business que a gente desenvolveu até hoje. Né? Para todos terem uma ideia, a gente chegou para o IPO com uma base de usuários em torno de 10 milhões de usuários. E a gente levantou pouco mais de 30 milhões de reais. A gente não teve na história o benefício de ter um fundo de venture capital jorrando dinheiro aqui dentro do Melius. Eu costumo falar que a gente chegou no final de 2020 com 14 milhões, até o Israel, que é o nosso fundador aqui, também usa essa expressão, com os mesmos recursos, porque a gente ainda não usou, né, o recurso do IPO, ainda está no nosso caixa. Então, a companhia conseguiu se destacar muito porque a gente sustentou o business nesse valor de ganha, ganha, ganha. Então, assim, essa é outra força, Roberto, que não só base de usuários, não só o desenvolvimento de tecnologia, como você bem falou, tem um management dedicado, né, disciplinado, que toca o negócio, mas a cultura.
o time. Essa composição, cara, é muito difícil de você replicar e também é uma fortaleza muito grande para o nosso negócio se defender de concorrentes ou até de se reinventar e descobrir coisas novas que o Melios pode entregar para destravar essas relações inteligentes de consumo. Não à toa que a gente começa a mirar dentro do Melios para a parte de serviços financeiros, porque a gente já aprendeu, né, com a nossa experiência oferecendo cartão de crédito, que a gente sim sabe comunicar para a nossa base um produto diferente daquele que o e-commerce está acostumado a vender. Então, essa composição nos defende da concorrência, preserva o valor que a gente consegue gerar na companhia e, além disso, abre muitas oportunidades para a gente continuar crescendo no futuro. Show de bola. Essa parte, porque eu como sou engenheiro de produção, essa parte de gestão é uma coisa que sempre veio junto comigo, né? Digamos assim, no meu trabalho no mercado financeiro. E aí tem até aquele livro do Jim Collins, né? Que é o Good to Great. Quem tiver a oportunidade para ler, vale muito a pena, porque ele justamente cita essas características que o Luciano está falando, da questão da cultura corporativa, né? O quanto isso faz a diferença para poder a empresa se destacar em relação à concorrência, manter vantagem competitiva, etc, etc. Né? Então, essas características de liderança, a característica do dono, né? Como ele passa e transmite essa coisa para o time, né? Energiza o time e o time executa e está sempre pensando em inovação para se manter à frente. Né? Aproveitando que você citou aí também, Luciano, da parte de novas oportunidades futuras, né? Vocês estão aí com um certo caixa aí que vocês conseguiram no IPO, e aí o que me chamou a atenção no prospecto lá do IPO da Melios, né, foi justamente essa visão de que vocês podem ser no futuro um conglomerado financeiro, que não é só cashback, mas oferece outros tipos de serviços. A gente pode ver hoje eu acho que as pessoas ainda não conseguiram entender o tamanho do potencial que existe quando uma empresa ela consegue criar uma grande base de usuários. Então, a gente vê, por exemplo, você deve acompanhar, por exemplo, o Banco Inter, né? Imagino que você deve acompanhar o que o Banco Inter está fazendo. Ele simplesmente está usando a base de usuários dele, está crescendo cada vez mais para poder oferecer outras coisas, né? Então, você tem lá o Marketplace do Banco Inter, né? Que gera fonte de renda, enfim, já passou. Cada hora o Banco Inter está lançando alguma coisa nova, né? Seguros, crédito, né? E por aí vai. Obviamente que o negócio da Melios é diferente, mas com certeza eu imagino, né, a Melios no futuro usando essa base de usuários para oferecer, né, outros serviços financeiros, né, agregados, né, essa base de usuários aí, né? Como que você enxerga isso na Melios hoje? O que o corpo executivo, né, os colaboradores pensam, né, enxergam o futuro da Melios aí a respeito do business futuro, né? Como vocês enxergam o futuro da Melios em relação a isso? Acho que é um pouco nessa linha, tá, Roberto? A gente vê cada vez mais novas oportunidades, vou repetir aqui, ser repetitivo, de destravar essas relações de consumo inteligente para a nossa base. E, obviamente, quanto maior a nossa base, mais amplitude, né, mais alcance eu consigo ter nas diferentes iniciativas que eu venho a colocar dentro do Melios para oferecer para esses nossos usuários. Então, seja dentro do próprio marketplace, vamos lembrar, gente, que a gente está falando de um mercado ainda muito pouco penetrado. Tá? Se a gente compara o tamanho do varejo do Brasil e o quanto é de varejo online, ainda tem muito espaço para crescer. Se a gente ainda vai atrás de dados sobre o quanto de mídia, né, quanto do budget de marketing é dedicado para canais digitais, isso ainda está muito atrás, né, em relação também a outros mercados. E a penetração do nosso business de afiliados ainda está crescendo, então a gente está muito no início, então tem muito, muito espaço para a gente explorar já dentro do mercado que a gente atua hoje no Melios. Né? E aí, com certeza, esse efeito, né, de maior base de usuários, mais eu consigo gerar vendas para os meus parceiros, mais relevante o Melios consegue ser. E aqui, por princípio, né, a gente está falando de um negócio que é remunerado por venda. Então, eu consigo ser muito mais assertivo e rentável para os nossos parceiros na hora que eles vão decidir a alocação do budget de marketing deles. Só que, além disso, vem esse ponto que você falou. E aí, eu posso falar aqui em nome de toda a companhia. Tá? A gente está extremamente empolgado com o que a gente pode ainda agregar de novos serviços dentro do Melios.
A gente começou a querer explorar serviços financeiros porque a gente viu um movimento lá em 2018 muito semelhante ao que eu contei aqui para vocês em 2011, no e-commerce. Então, em 2018, você começou a ter uma enxurrada de novas fintechs, um monte de banco virando digital, um monte de novos bancos surgindo, né? Teve aí marcos regulatórios que ajudaram nessa migração. E aí a gente observou o seguinte, puta, será que a gente não consegue vender picareta também nessa corrida do ouro? E aí, para a gente começar, e a gente é super humilde em entender, né, o que é aquilo que a gente não conhece, a gente resolveu testar o cartão de crédito para a gente começar a entender como que os nossos usuários consumiriam esse tipo de produto. Será que eu consigo atingi-los da forma correta para que eles entendam qual é o produto? Eu consigo identificar qual é a demanda real? E assim a gente foi fazendo ao longo de mais ou menos 1 ano e meio que a gente foi desenvolvendo o cartão de crédito, né? E até o ponto que no meio do ano passado a gente encontrou o Product Market Fit do cartão. Então, lembrando aqui, né, a gente está falando de um cartão de crédito co-branded com o Banco Pan, onde ele não tem anuidade e ele tem o programa de cashback, onde ele pode receber até 1,8%, né, do que ele consome como cashback. Então, a gente desenvolveu vamos dizer assim, esse produto com essas features justamente pelo feedback que a gente recebia da nossa base. Então, essa foi a primeira etapa, e depois a gente foi trabalhando todo o funil, né? As landing pages, a comunicação, inclusive o processo de aprovação lá no PAN, né? Porque o Melios ele fica responsável por fazer as originações, né? Os leads, o PAN é encarregado de toda a parte de aprovação de limite, emissão do plástico, cobrança, crédito, risco, todo fica lá, né? E a gente faz a gestão, obviamente, do cashback visando a retenção desse usuário. E aí, quando a gente vê os números do cartão, pô, a gente fica muito empolgado, né? A gente chegou aí, não sei se todos tiveram a chance de ver o comunicado de prévia operacional que a gente soltou, mas a gente chegou no final de 2020 com 3 milhões de solicitações de cartões de crédito desde o lançamento do produto, sendo que quase metade foi só no último tri. Então, a gente está no ramp-up, né, desse produto. Isso está deixando a gente muito animado para trazer outros serviços. Não à toa, já no terceiro tri, pós o IPO, a gente já... Desculpa, pós o IPO, né, depois que a gente anunciou o resultado do terceiro tri, a gente já comunicou que a gente começou parcerias em seguros, né, a gente já começou parcerias em empréstimos e crédito pessoal. Então, a gente está começando a testar, Roberto, features desses outros produtos, né, serviços financeiros, que aí a gente está falando de um outro mercado, é um outro nível de amplitude, né, que o nosso negócio consegue atingir. Muito legal, Luciano, muito legal. Inclusive, eu já expliquei algumas outras teses diferentes a respeito de outras empresas, né, do mercado acionário brasileiro, e justamente essa parte que você falou que é interessante, né? Tipo assim, organicamente ainda há muito o que se fazer no própria questão do cashback. Imagina, né, o que pode ser feito depois em outras áreas também. E aí vem justamente a questão da concorrência, né? Porque existem mercados e mercados. Existem aqueles mercados maduros, né, no qual você não tem mais espaço de crescimento, e aí a concorrência às vezes vem com alguma coisa, às vezes até minimamente disruptiva, mas consegue bater naqueles que têm grande market share, né, que já estão consolidados, né? Então, no caso da Melios, mesmo que haja concorrência, né, para o pessoal entender, mesmo que haja concorrência, você tem um mega espaço gigantesco para ser explorado. Ou seja, teoricamente, várias empresas conseguem crescer ao mesmo tempo nesse mercado, né? Mesmo que surja várias outras empresas de cashback, né, no futuro, porque é um mercado ainda muito pouco explorado, né, como você mesmo falou. Então, assim, as pessoas, alguns investidores não conseguem diferenciar o que é uma concorrência num mercado já maduro, o que é uma concorrência num mercado que ainda tem muita coisa a ser explorada, né? Então, essa parte também é interessante passar essa visão aí para os investidores. Eu não sei se está com muito tempo, Luciano, a gente já vai daqui a pouco se aproximar de Não, uma hora. vamos lá. Vamos lá, em mais uns 15, 20 minutos eu Beleza, conseguir então vou passar ajustar aqui aqui. eu separei mais uma perguntinha aqui para você. Me conta para mim como que foi essa transição. A gente está vivendo num mundo assim, você veio do mercado financeiro, não é isso? Você falou, né? Você veio do mercado financeiro.
Então, você sabe como que as coisas mudaram completamente a visão em relação a investimentos, né? Então, a, 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 como que eram as empresas antigamente, né? Antigamente, quando você investia numa empresa, a visão tradicional do investidor era aquela empresa que tinha alto retorno sobre patrimônio líquido, alta margem líquida, né? Alta margem operacional. Então, você fazia toda aquela técnica de value investing, né? Digamos assim, de procurar boas empresas sendo negociadas a um valor interessante para você poder investir. Só que hoje em dia, pelo menos aí nos últimos 10 anos, né? Ou até um pouco mais, depois dessa explosão da tecnologia e tudo mais que aconteceu no mundo, a gente vê aí empresas anos e anos, né, dando prejuízo. A própria Amazon, né, passou vários e vários anos dando prejuízo até conseguir reverter a situação, porque o negócio da Amazon ele já tem uma margem muito pequenininha, né, então você consegue ali ter pouca margem de manobra para você reverter esse prejuízo operacional e passar a ter lucro, né? Então, hoje em dia, a gente vê aí as empresas. Ontem mesmo eu vi um dado, né, do Airbnb que estava valendo, o valor de mercado dela estava maior do que as 6 maiores redes de hotéis juntas, né? Isso aí está acontecendo com várias empresas hoje em dia. A própria Tesla, né, está valendo mais do que todas as outras montadoras juntas, enfim. E muitas vezes essas empresas ainda não têm a consistência financeira, né, para dizer para o investidor, para mostrar para o investidor, tipo assim, ó, nós vamos ser empresas lucrativas. O investidor, digamos que ele aposta no futuro daquela empresa, né, mas sem um horizonte muito certo do que vai acontecer. O próprio Uber mesmo, né, a gente já viu executivos lá do Uber falando, ó, a gente não sabe quando vai dar lucro, a gente não faz a mínima ideia. E aí, essa coisa de crescer, 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 investir muito pesado, né? E às vezes a empresa ela sacrifica a rentabilidade para poder trocar por crescimento, digamos assim, né? Para poder escalar mais rápido, porque a gente sabe da importância para negócios de tecnologia, é muito importante você escalar rápido para você ganhar justamente a questão da vantagem competitiva, né? Quando você toma um corpo muito grande, você tem uma base de usuários muito maior do que os concorrentes, fica cada vez mais difícil os concorrentes conseguirem incomodar, né? Então, essa é a nova dinâmica da economia, mudou um pouco. E aí, a Melis, eu percebi, né, que, inclusive, não tem muito tempo, né, que ela parou de dar prejuízo operacional e passou a dar lucro operacional. E parece que ela está numa crescente muito interessante, né, de melhoria de margens e melhoria de rentabilidade, etc, etc. Como que foi, explica para a gente como que foi essa transição, né, de conseguir sair dessa coisa de dar prejuízo operacional para começar a dar lucro e um lucro muito interessante que permite que a Melius tenha vários indicadores financeiros aí muito bons hoje em dia, né, na atual situação, e como que é essa visão para o futuro, né? Em relação, assim, hoje a Meli está nessa situação e tem como melhorar ainda mais, tipo, a rentabilidade da Meli já está muito boa, mas tem como melhorar ainda mais, como que vocês estão sendo disciplinados, assim, em termos de disciplina de capital, de custos, etc, etc, para poder ser um ponto fora da curva, né? Entre tantas empresas startups hoje que crescem e à base de prejuízo, né? Como que a Melis conseguiu chegar nessa situação atual, né, de ser uma empresa, além de ser muito escalável, está crescendo muito, ao mesmo tempo ser lucrativa? Tá, Roberto, acho que tem vários pontos que tem aí na tua pergunta, e se eu acabar esquecendo de tocar em algum, você, por favor, me cobra aí depois. Eu acho que, assim, quando a gente olha para todo esse contexto que você desenhou agora, aí, dando uma opinião pessoal, tá, que é a minha leitura, tem uma resposta muito simples, mas que ela tem consequências muito complicadas no final do dia, que é acesso a capital. Você só consegue permitir que esse ciclo que você falou de empresas gastando muitos recursos, mesmo dando prejuízo, busquem sempre o crescimento, porque o capital é acessível, né? Então, esse movimento que você falou que tem um pouco mais de 10 anos, provavelmente vem ali daquela pós-crise de 2008, onde você teve o remédio para o choque foi uma injeção de liquidez muito forte nos mercados. Isso fez com que o capital acabasse sendo mais democratizado, vamos dizer assim, para diferentes empresas, ainda mais aquelas que apresentavam história de growth, porque não tinha muito onde alocar,
né? Você repara que a gente vive aí, desde então, um ambiente de taxa de juros no mundo muito baixo, né? Tem países, por exemplo, que já estão com taxa negativa há muito tempo. E isso vale com outros instrumentos, né, de ajuste monetário, de ajuda a determinadas economias, isso foi cada vez mais empossando essa liquidez no sistema financeiro como um todo. Só que você precisa alocar isso em algum lugar, né? Você, como ajuda aí as pessoas a investirem, você sabe que as pessoas têm ali, não pode deixar o dinheiro parado, eles procuram sempre algum alternativo de investimento. Então, eu acho que essa abundância de capital, de alguma forma, sustentou esse movimento. E aí, falando um pouquinho do que seria o que o Melius passou nesse sentido. A gente não teve esse acesso irrestrito à capital. Então, a gente sempre precisou ser muito disciplinado, como você apontou. A gente costuma aqui falar que a gente não é preguiçoso para testar. Como a gente nunca teve essa abundância de capital, a gente nunca teve, por exemplo, um SoftBank injetando dólar aqui dentro, demandando que a gente gastasse para crescer, para crescer, para crescer. A gente sempre precisou ser muito consciente de como a gente usava o nosso capital, que era restrito, para crescer o nosso negócio de forma sustentável. E isso pressupõe você ter retorno sobre os seus investimentos. Então, não dá para a gente simplesmente só queimando caixa e tendo 30 milhões de caixa, chegar a 10, 14 milhões de usuários como a gente chegou, né? A gente precisa ter um modelo de negócio que a monetização fique muito clara já do D0. E a gente sempre buscou isso. Obviamente que tem momentos onde você acelera o teu crescimento, que você abre um pouco mão de margem, mas o core do teu negócio, ele tem a avenida de monetização muito clara e, às vezes, são investimentos que acontecem sazonais, vamos dizer assim, de crescimento de time, que usam mais, vamos dizer, um capex mais concentrado, mas o teu running rate ele não continua crescendo na mesma proporção e aí a tua receita vai subindo, aquela boca de jacaré que vai abrindo. Você sobe muito o custo no início, aí fleta um pouco a receita e esse negócio vai abrindo e aqui vai mantendo constante. Essa disciplina de ter o nosso custo constante, né, ser eficiente, dando alguns números aqui para o pessoal entender o que eu estou falando. Desde 2015, o Melius tem praticamente o mesmo número de pessoas no nosso time de atendimento aos usuários. E a gente dobra o número de usuários ano a ano, desde então, né? Por quê? A gente colocou muita tecnologia para a gente não ficar contratando pessoas para resolver problema. A gente lá atrás, quando a gente começou a ver isso e dedicar mais para ir para a tecnologia, a gente estava vendo que do jeito que a gente estava crescendo, a gente acabava virando uma empresa de call center e não uma empresa de cashback, se a gente não dedicasse realmente esforços para melhorar a nossa tecnologia e ficar eficiente. Então, esse é um fator, tá, Roberto? Outro fator é que a gente procura ser também eficiente em como a gente atrai usuários. A gente não fica rasgando dinheiro para trazer cliente, né? A gente testa muito, então a gente testa diferentes canais, a gente não tem dependência de um canal específico. Então, essa cultura, essa disciplina, e aí eu estou falando aqui do caso do Melius, gente, mas isso se aplica para qualquer tipo de empresa. Eu acho que a disciplina que os gestores têm que ter de realmente identificar que o negócio ele tem uma margem e em momentos de crescimento você pode sacrificar essa margem para investir no que a empresa vai ser no futuro e não simplesmente entrar isso como um modo de que eu estou investindo num negócio que a margem é negativa, não vai fazer muito sentido, a não ser que lá na frente você identifique uma outra via, né, para explorar para que essa margem passe a positiva. Então, acho que esse toca um pouco no que você levantou, Roberto. E o que a gente faz aqui dentro é fazer esse business rentável desde o D0. Então, o primeiro ponto aqui, quando eu expliquei para vocês de como funciona o Melius, é que a gente fala que a gente tem uma comissão e eu repasso parte dessa comissão para os usuários. Né? Por quê? É importante a gente ter condições de reter esse valor dentro do Melius para a gente poder crescer a companhia, fazer esses desenvolvimentos que a gente está fazendo e não ficar simplesmente contando em queimar caixa para crescer, porque lá na frente a conta chega. Esse efeito rede que eu falei para vocês, que é super relevante para um business como o nosso, ele depende da gente ter valor dentro do Melius. Porque se a gente não tem valor dentro do Melius, eu preciso ter acesso a um capital infinito e aí eu preciso convencer esse investidor de que esse capital vai ter algum retorno lá na frente. E então, a equação fica um pouco mais complicada. E aí tem um outro ponto, para finalizar essa minha fala, Roberto, que entra o famoso mercado. E aí, para as empresas listadas, às vezes você tem um formador de opinião que pode ter uma visão completamente diferente, né, daquele negócio e acaba achando muito mais valor naquilo. Então, acho que isso também, né, e vai de novo naquele ponto do acesso ao capital,
acaba fazendo com que algumas companhias sejam incentivadas a realmente queimar a margem negativa, porque tem essa crença, né, de que o crescimento lá na frente vai realmente se converter em valor, né? Eu acho que tem muitos cases aí, alguns que você falou que estão se provando dar certo. A Amazon acho que é um case excelente, porque é uma empresa de tecnologia que conseguiu disruptar vários negócios, não só dentro do que ela fazia, né, no e-commerce, mas agora, principalmente, quando você pega a AWS, então, tem a parte de publishing que eles estão fazendo, né, de marketing, que também está gerando muita receita. E essa é a beleza de uma empresa de tecnologia. Eu acho que essa é muita aposta, né, que essas empresas de tecnologia acabam levando, de ser algo que a opção dentro é muito mais do que o negócio em si hoje, que você consegue avaliar num modelo convencional de, de avaliar o valor da operação. Show de bola. Muito legal mesmo. E isso aí, até eu lembrei de um livro que eu li uma vez, a gente tem um tempinho que eu li lá, não sei, talvez você já tenha lido já, que é o livro que é Como Fazer uma Empresa Dar Certo num País Incerto, alguma coisa assim. Na hora que você falou dessas dificuldades de acesso ao capital, que é totalmente diferente dos Estados Unidos, né? No Brasil, a gente tem, não tem essa abundância de acesso ao capital igual tem nos Estados Unidos, então você acaba sendo forçado a trabalhar com recursos escassos, né? Isso aí acaba gerando mais aprendizado, mais disciplina de capital, né? E aí, então, fazendo com que o negócio seja, né, o que ele é hoje. Tá? Muito interessante. Inclusive, teve uma vez que eu li um artigo do Ray Dalio falando, né, que o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos? Os fundos venture capital, né, que justamente é o que você falou, que injetam grana nas startups, eles estavam meio que forçando as empresas a aceitar dinheiro, porque a gente sabe que quanto maior o volume do fundo, né, mais dinheiro os gestores dos fundos ganham, etc, etc. E aí, então, o que estava acontecendo? Ele falou que simplesmente chegavam, vamos supor, que eu sou um fundo Venture Capital, você é a Melius, né? Eu estou investindo em você, eu falo bem assim, ó, eu estou com mais grana aqui, tipo, o fluxo não para, os investidores estão colocando a grana no Venture Capital, eu estou repassando essa grana para você, a gente precisa alocar esse dinheiro em algum lugar. Se você, Melius, não aceitar esse dinheiro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar esse dinheiro para o seu concorrente. É isso que estava rolando lá nos Estados Unidos. Olha que loucura. Então, as próprias empresas de tecnologia estavam sendo forçadas a aceitar dinheiro para poder continuar nessa loucura de, tipo assim, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer, mesmo que a empresa, às vezes, talvez não quisesse ou não precisasse daquela grana naquele momento, tivesse com algum outro foco diferente naquele momento de talvez ter um pouco mais de disciplina, de custos, etc., o cara não conseguia se concentrar nisso porque ele era forçado a aceitar a grana, né? E aí virou essa loucura que é hoje, né? A gente vê aí essas empresas de tecnologia com valuations cada vez mais, né, exorbitantes, porque o fluxo de dinheiro não para, né? As empresas vão fazendo rodadas, uma atrás da outra, e vai recebendo mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e os valuations vão ficando cada vez mais elevados. Então, achei muito bacana, né, porque são cenários completamente diferentes. Nos Estados Unidos, pelo fato de você ter uma abundância de dinheiro muito grande, acaba que, no final das contas, as empresas não se preocupam tanto com disciplina de capital, porque o fluxo de dinheiro não para, né? Enquanto na Melius, vocês tiveram que pensar em formas de, tipo assim, ó, nós trabalhamos com recursos bem mais escassos, então nós temos que arrumar uma forma de ser disciplinado com esse pouco recurso que a gente tem, e com certeza esse cenário criou vários aprendizados para vocês, o que no final das contas acaba se tornando também vantagem competitiva, porque quando você tem um conhecimento, né, específico que você passou, que você viveu, que você experimentou, que outras concorrentes ainda não passaram, de certa forma isso é uma vantagem competitiva, porque outras empresas precisam passar por esse processo também, né, até conseguir ajustar as arestas, digamos assim. Né? Legal, Luciano. Bom, você quer passar mais alguma coisa para a gente finalizar? São 10h10 agora, né? Para deixar você... Com certeza você tem trabalho para caramba lá na Melis para fazer. Do jeito que a Melis está crescendo, meu amigo, você deve ter trabalho até o talo aí. Está tendo Mas muita demanda. se você quiser passar algum recado final para a galera, alguma coisa que eu não perguntei para você, que você acha interessante passar para o pessoal, manda bala aí. Não, eu acho que, agradecer, Roberto, a oportunidade, todo mundo que dedicou esse tempo aqui
para ouvir um pouco sobre o Melius, né, para tentar entender um pouquinho como a gente funciona. Acho que a mensagem poderiam ser duas, né? Acho que tem uma mensagem do ponto de vista do Melius, que é uma empresa de tecnologia que buscou o IPO justamente para a gente ter esse alinhamento de mais longo prazo, né? Porque a gente vê muito os investidores, quando você fala de investidor institucional, aqueles caras que entram num deal como o nosso foi do IPO, esses são investidores que focam muito longo prazo. Eles são pessoas que, obviamente, conseguem ter acesso às companhias mais facilmente, eles fazem uma diligência muito grande, fazem as suas modelagens, etc. Eles não estão tão contaminados, por exemplo, com um venture capital, algum fundo de private equity que está pensando na saída do investimento, que normalmente é via um IPO. Então, a gente consegue filtrar um pouco dessa hype que está tendo, né, de excesso de otimismo em relação a cases de tecnologia. E para a gente foi muito importante que a gente conseguiu conversar com muito investidor qualificado, muito mais alinhado do que a gente conseguiria fazendo rodadas privadas. E acho que isso está nos deixando extremamente empolgados, porque a gente costuma falar que a gente está se sentindo um parquinho de diversão, né? A gente fala que, quase 10 anos atrás, era só o Israel e o Ofli. Hoje, somos quase 150 funcionários no Melius. Praticamente 30 sócios hoje dentro da companhia, né, que a gente já tem de funcionários que são sócios. A gente tem capital, a gente tem um produto muito melhor do que aquele que a gente teve antes. E estamos com uma gana aí danada de fazer esse negócio dar certo. Então, quando a gente olha para frente, é literalmente o day one para a gente desde o IPO. Então, tem muita oportunidade. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, de novo, né, agradecendo aí Roberto e o restante do pessoal que dedicou um tempinho aqui para nos ouvir hoje. Show de bola. Até peço desculpa aí, Luciano. Nosso primeiro contato acabou dando um monte de problema da live, mas enfim, no final das contas, apesar de a gente não ter um volume de gente como a gente gostaria assistindo ao vivo aqui, mas essa live aqui do Zoom está sendo gravada. Eu vou colocar lá, vou passar isso, fazer o upload dessa gravação lá para o YouTube e vou, né, sair compartilhando, né, nas minhas redes sociais para poder atingir mais pessoas, né, e esse vídeo, com certeza, no final das contas, vai ter milhares de visualizações depois para poder a galera entender um pouco mais aí do negócio da Melius. Então, muito obrigado mesmo aí pela sua participação e por aceitar o convite aí, né, meu. E mando um abraço lá para Israel também. E é isso. A gente vai falando aí, tá bom? Valeu, um abração, galera. Tá bom, um abraço a todos, bom dia, bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.